Boa tarde, vamos iniciando aí nossa aula. Pega todas as suas coisas, materiais, pega seu lápis, borracha. Vamos iniciar aí animados, porque hoje é sexta-feira. Bem, gente, hoje, dia 19 de março, nós vamos falar inicialmente sobre palavras com O, U e também L. Tá? Páginas 46 a 47, no seu livro de língua portuguesa. Vamos ler aqui juntos, tá? E observando já essas letras. O almoço está uma delícia. Comprei um chapéu novo para ir à praia. Meu filho é aquele soldado ali. Lendo essas palavras, né, a gente pode observar o seguinte, retirando algumas delas, essas que contêm a letra L, tá? A letra U, no final das sílabas. E aí nós temos almoço, chapéu, soldado. É o seguinte, gente, as letras em destaque no final das sílabas têm sons semelhantes, a ponto de confundir muitas vezes na hora da escrita. Conheça algumas palavras com O, que tem som de U, com U e com L, para auxiliá-lo na hora da escrita. E aí a gente precisa mesmo conhecer algumas palavras, não tem jeito. E também ficar de olho na nossa pronúncia, porque isso ajuda demais. Aqui nós temos, né, a palavra comprou, autoescola, baú. E podemos perceber o seguinte, as palavras grafadas com U, a nossa forma de pronunciar, geralmente, né, esse som se confunde com aquele som do L no final da sílaba, então a gente precisa ficar bastante atento. Aqui, olha, outra situação importante. Tesouro, amigo, cachorro. E se a gente não prestar bastante atenção e não conhecer a escrita, é até possível pensar que no final, né, dessas palavras a gente escreve U. Mas não, essa é a letra mesmo, né? Na escrita é a letra O. Mas na pronúncia, às vezes a gente acaba confundindo um pouco. E aí parece que falamos tesouro, amigo, cachorro. Porém, todas elas terminam com a vogal O. Aqui a gente tem esse som, né? L no final da sílaba, esse som do U. E aí, dessa forma, a gente lê coronel, hospital, funil. E se não conhecermos a forma escrita, né? Não conhecermos aí a ortografia dessas palavras, podemos até nos confundir, né, e grafar de forma incorreta. Então, fique de olho nessa grafia. Você tem aí atividades sobre esse conteúdo na página 47. É um conteúdo simples, mas é preciso a gente estar sempre atento na hora da escrita, né? Conhecer e realmente começar a colocar em prática, né? Escrever da forma correta, é sempre legal. Aqui a gente vai ter aí no seu livro o texto Caça ao Tesouro. Eu vou iniciar a leitura contigo e é bem legal esse texto. Lembrando, né, toda vez que a gente inicia o texto, temos um título, o título fica destacado, tá? Aqui a gente tem o nome, né, da autora. E aí deixa-se um espaço para depois iniciar a escrita do texto propriamente dita, tá? Pulando uma linha. E aí o início desse texto, ele deve ser sempre
com letra inicial, né, maiúscula, e deixando aqui, olha, um espaço, né, chamado um parágrafo, deixando um espaço aqui de distância da margem da folha. Então, a gente deixa sempre esse espaço. Tem a margem, deixa aí aproximadamente uns 2 dedos de distância. E a gente pode observar o seguinte, todas as linhas que iniciam-se com parágrafos, elas seguem, olha, esse distanciamento. Temos aqui, parágrafo aqui também, ó, 4º parágrafo nessa página. O restante, todo o restante do texto inicia aqui, olha, tá? Aproximando, olha, a palavra lá no canto da margem. Isso diferencia os parágrafos. Desde pequenas, sabemos que os piratas dão a vida para encontrarem tesouros. E nós ficamos impressionadíssimas quando nosso pai disse, em nossa primeira viagem à Antártica, que iríamos procurar um tesouro deixado por ele e seus amigos em um lugar chamado Plenial. Pensávamos, Plenial? Onde fica esse lugar? O que será que é esse tesouro? Como vamos encontrá-lo no meio da neve? Estávamos curiosas, não conseguimos descobrir nada. O que sabíamos era que quando esse tesouro foi guardado, cada grupo de amigos do nosso pai escolheu uma coisa de que gostava para ficar escondida também, que tudo estava dentro de uma caixa laranja. Provavelmente, a caixa era dessa cor para ficar mais fácil de ser encontrada no gelo. Contávamos com a ajuda de um GPS, mas, como nosso pai dizia, tínhamos que ter sorte, porque tem uma margem de erro de até 10 metros. Isso representa muito trabalho no meio daquela neve toda. Começamos a cavar o buraco, torcendo para encontrar logo. Cavamos, cavamos e cavamos. Quando ninguém mais aguentava cavar, nosso pai continuou sozinho. A escavação durou mais 3 dias. E é claro, o único que continuou cavando foi nosso pai. A essa altura, o que fazíamos era ficar reclamando, porque ele não havia encontrado nada ainda. Mas, finalmente, depois de cavar um buraco do tamanho de um elefante, nós vimos a tal caixinha e começamos a gritar. Olha, gente, eu não me contive e precisei ler o texto até ele terminar, porque com esse grito todo, né, e a gente ficou sem saber o que tinha dentro da tal caixinha. Olha, aqui, né, vamos ter as atividades, então leia aí, né, todas as palavras do vocabulário, porque é importante a gente conhecer o significado das palavras, e depois você tem atividades nas páginas 49 e 50. Faça com bastante atenção suas tarefas, depois a gente tem a correção das páginas 42 até a página 45. Acompanhe toda a correção com bastante atenção. Atividade número 1 era para você classificar as palavras de acordo com as legendas, e aí as palavras a serem classificadas de acordo com os encontros vocálico, consonantal e dígrafo. Algumas delas apresentam mais de um encontro, né? Como no caso aqui, olha, chuveiro, né? Nós temos CH e também temos EI. Então, vai haver casos em que as palavras apresentam mais de um desses encontros, e aí você pode fazer dessa forma, tá? Separar entre barras e colocar as respostas corretas. Algumas apresentam até, olha, os 3 encontros.
Então, bastante atenção aí na sua correção. Separar sílabas sempre, né? O critério é o seguinte, conforme cada emissão de voz, você vai colocando os tracinhos, que provavelmente você não vai errar a separação de sílabas. E a gente tem também algumas regras a seguir. Então, aqui na palavra guerra, né, lembrando, toda vez que a palavra tiver 2 R's, né, seguidos, cada R ficará em sílabas diferentes. Então, o mesmo acontece, né, se a palavra tiver 2 S's. Dígrafos, né, SS, RR, esses dígrafos, eles são separáveis. Então, fique de olho. Temos também lá na questão seguinte, número 4, você teria que analisar, né, respectivamente, eu estou dizendo o seguinte, exatamente na ordem que aparece. Então, opção correta, letra D. Espero que você tenha encontrado aí a resposta correta. A questão 5, você iria escrever o nome, né, de cada uma das figuras, depois separar as sílabas, depois você deveria classificar quanto ao tipo de encontro vocálico. Então, você deveria fazer todos esses 3 passos. Nome, tá? Da figura, separação silábica, né? E depois, no final, você ainda tinha que fazer a classificação de acordo com o encontro vocálico. A questão seguinte, a ideia é você utilizar a sua interpretação, né? A lógica de acordo com cada uma das frases, o que fosse mais adequado. A palavra mais adequada a cada uma das frases, e aí você teria que ir completando. Uma questão mesmo de ir interpretando as ideias, né, que estão ali na frase. Questão seguinte, você iria completar as frases com as palavras que ali você iria colocar nas frases, e após você iria separar, né? Ia separar todas as palavras de cada frase nos espaços adequados de acordo com as características. Então, aqui, olha, possuindo encontro vocálico, a primeira coluna. A coluna do meio, encontro consonantal. E, por fim, as palavras que contenham dígrafo. Tá bom? Faça a sua correção com bastante atenção. E já retornamos com a aula seguinte.